Ou você, meu aluno, preparado para mais um bloco de correção de exercício? Tranquilo. A gente vai trabalhar dois tipos de questões. A gente vai trabalhar a questão da 8.666 de 93, que é licitações, e a gente vai trabalhar o processo administrativo federal, a lei 9.784 de 99. Tranquilo? Vamos começar a trabalhar numa sequência de licitação com você, porque licitação é uma matéria que é mais cobrada no concurso, é uma matéria que até certa medida ela é mais extensa e até certa medida ela é mais difícil de resolução de questões. Então vamos dar uma fortalecida nela. Então vamos acompanhar comigo aí na tela a primeira questão. Quanto à noção geral de licitação, pode-se dizer que A. Deverá atender exclusivamente aos princípios da vinculação ao edital, da publicidade e da probidade administrativa dos licitantes. B. Suas modalidades se restringem à concorrência, tomada de preço e convite. C. É obrigatório para a administração direta e facultativa para a indireta, sendo incabível para os particulares. E. Em razão da peculiaridade de interesse público, não pode ser dispensada ou considerada inexigível. E. Deverá seguir as fases de abertura, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. Pessoal, olha lá, vamos lá para a resolução dessa questão. Essa daí é maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente vai botar vários tópicos na resolução dessa questão. Vamos ver uma por uma porque está errado. Olha só, na resolução dessa primeira questão aí, bem, eu vou dar dois macetes. Ele estava falando dos princípios. Eu falei que são 8 o rol da 8.666, dos princípios norteadores da licitação. Daqui a gente tem algumas coisas que a gente tem que extrair. Primeira coisa que a gente extrai, o princípio mais importante da licitação, o mais importante é o da igualdade ou o princípio da isonomia. Esse é o mais importante, o norteador. Outro macete é você saber quais são os princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. O terceiro macete é você saber que se caiu exclusivamente nas questões, geralmente está errado. Caiu lá, são princípios exclusivamente, publicidade, probidade, aí ele não trouxe vinculação ao instrumento convocatório, ele trouxe vinculação ao edital. Mas, meu povo, edital e carta convite nada mais é do que um instrumento convocatório, ou seja, um instrumento que está chamando para a administração licitar, tranquilo? Então estava certo lá, ele só usou outro nome na questão. Então por que a questão estava errada? Porque estava dizendo que é exclusivamente publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório, que no caso ele trouxe na questão ao edital. O erro é que não são esses três, são todos esses aqui que estão pertinentes à licitação. Agora, caiu exclusivamente, pô, fala sério, tá pedindo para dizer que está errado, né? B, outro macete, falou a palavra restringir. Amigo, falou restringir, ele está levando para o lado do somente, exclusivamente, também já dava para a gente ficar suspeito com essa questão. E ele restringia somente a concorrência, tomada de preço e convite. E, na verdade, são 7. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Vamos dar uma palhinha de cada uma aí? Pessoal, concorrência, aquela de maiores valores, tomada de preço, valores intermediários e convite de menores valores. Convite é aquela que a administração chama no mínimo de 3 licitantes para poder licitar. Ela manda uma carta convite. Concorrência de valores mais altos, mais complexa e que serve para bens o quê? Imóveis. Falou em bens imóveis, você vai direto na concorrência. Aqui é um grau de hierarquia, tá, pessoal? Tudo que é feito no convite pode ser feito na tomada de preço, tudo que pode ser feito na tomada de preço pode ser feito na concorrência, mas ao contrário não é verdade. Ou seja, quem pode mais pode menos, mas quem pode menos não pode mais. Isso aqui é um caráter de hierarquia de valores. Valores mais altos, intermediários, menores valores. Concurso é aquele que vale para caráter artístico, técnico e científico. Tranquilo? Leilão é a venda que a administração faz para bens imóveis inservíveis, bens móveis inservíveis, bens imóveis legalmente ou bens móveis legalmente apreendidos, daqueles bens imóveis que está com ônus reais para a administração, tá? Pregão é feito sempre, é a licitação mais simples, ela está fora da lei 8.666 de 93. Ela está lá na lei 10.520 de 2002, mas por expressa previsão legal, ela também é uma modalidade de licitação. É sempre na modalidade menor preço. Consulta é aquela que vale para as agências reguladoras, também está fora da lei
8.666 de 93, mas você vai colocar ela como modalidade de licitação. Então, esse rol de 7, todas elas fazem parte das modalidades de licitação, questão simples, porque estava restringindo. Eu dei aqui uma palhinha que é para você já ir gravando para não esquecer na hora do concurso, na hora da prova. A C estava errada porque realmente administração direta e indireta, ela está obrigada a licitar. Quem é administração direta? União, Estado, Distrito Federal e município. Administração indireta, quem é? As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Todas elas estão obrigadas a licitar. Tranquilo? Só tem uma exceção, que é exceção, de acordo com o STF, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, não está obrigada a licitar. Está obrigado a passar por um processo licitatório simplificado. Mas como ele é exceção da exceção e é jurisprudencial, você vai jogar a regra, que toda administração direta ou indireta está obrigada a licitar. Tranquilo? Particulares também têm que licitar. Por exemplo, as organizações sociais de interesse público e algumas situações, as OCIPs, elas são obrigadas a licitar. Os concessionários e permissionários de serviços públicos, às vezes também, dependendo da situação, se tiver dinheiro público, isso aí é outra situação, mas está obrigado a licitar em exceção. Então, alguns particulares também estão obrigados a licitar. Então, ela estava errada a questão. AD, por que a AD estava errada? Porque, amigo, existe sim licitação dispensável e inexigibilidade. Artigo 24 e artigo 25. Licitação dispensável e inexigibilidade. Aqui é um rol taxativo de 31 incisos, aonde, se tiver naquela situação, a administração pode ou não licitar. O artigo 25, ele trata de 3 incisos, que aqui é o chamado rol exemplificativo, ou seja, tem esses 3, mas a administração, no caso concreto, pode criar outros. É quando? Quando há inviabilidade técnica para a licitação. São bens de natureza singular, ou serviço de natureza singular. Aqui não tem como haver viabilidade técnica e não pode licitar. E a questão correta, pessoal, na verdade, era a questão que sobrava. Falar a verdade para você. Essa é que sobrava. Se você tinha domínio da matéria, você ia saber que todas essas aí não interessavam, que estavam erradas. Então a certa é essa. Abertura, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. Olha, eu aconselho você a gravar a adjudicação. Por quê? Porque a adjudicação é considerada o último ato de licitação. O que é? A adjudicação compulsória ao vencedor. É quando há um licitante vencedor e tem administração. Um fica preso ao outro. A administração não é obrigada a comprar, mas se comprar, tem que comprar desse licitante. E esse licitante, no prazo de 60 dias que ele foi o vencedor, ele é obrigado a fornecer se a administração quiser comprar. A adjudicação compulsório, o último ato de licitação. Boa questão extensa, mas por que eu trabalhei ponto por ponto? Porque é o tipo de questão que você não pode perder na prova. Ou seja, é uma questão que serviu para explicação de praticamente 5 tópicos diferentes. Muito boa questão, muito inteligente, tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. Acompanha comigo na tela. Uma vez encerrada a licitação e adjudicado o seu objeto ao vencedor do certame, A. Poderá ele recusar assinar o contrato, hipótese de que a administração deverá revogar a licitação. Poderá ele recusar-se a assinar o contrato sem ônus. Poderá ele recusar assinar o contrato desde que comunique essa intenção com antecedência mínima de 15 dias. Não poderá ele recusar assinar o contrato, podendo a administração pleitear judicialmente a execução específica da obrigação de fazer correspondente. E não poderá recusar-se a assinar o contrato, sob pena de ser considerado inadimplente e sofrer sanção correspondente. Pessoal, olha só, a questão certa é a questão E. Deixa eu explicar para vocês por que ela está certa. A adjudicação compulsória ao vencedor, o que você tem que saber dela? Ela é o último ato da licitação. Tá? Depois dela acabou a licitação, porque a licitação ela tem 2 momentos, pessoal. O primeiro momento é a licitação, que tem todas as fases dela. Depois, o segundo momento é a assinatura do contrato administrativo. Vamos supor que a administração abra o edital e chame e apareça 3 pessoas querendo licitar e o A seja o vencedor da licitação. Esses 2 aqui perderam a licitação. O que acontece? A administração vai pegar o A e vai ficar um prazo de 60 dias latente. Ou seja, nesse prazo de 60 dias, se a administração quiser comprar, o A é obrigado a fornecer tudo o que ele prometeu que estava no edital.
Porque isso aqui é chamado contrato de adesão. Eles colocam o que quer no edital. Vamos supor, preciso do fornecimento de X, X e X. O A mostra a sua capacidade técnico-financeira para poder fornecer isso para a administração. Ele ganhou e ele fica esperando. No prazo de 60 dias, a administração pode contratar ou não, é discricionário. Mas ele, nesse prazo de 60 dias, obrigatoriamente tem que fornecer se a administração quiser comprar. Se dentro desse prazo de 60 dias, a administração chamar ele para assinar o contrato e ele não assinar o contrato, ele fica inadimplente e poderá receber as sanções que a administração pública vai aplicar nele. Então, o gabarito dessa questão era qual? Era o E. Tranquilo? Boa questão. É uma questão que fala sobre a adjudicação compulsória ao vencedor. É mais um tópico de licitação que você não vai perder. Muito boa. Vamos para a próxima questão aí. Faculta-se a administração pública a revogar uma licitação em curso sempre que A. Verificar a ocorrência de ilegalidade no instrumento convocatório. B. Lhe convir por motivo de conveniência e oportunidade. C. Verificar a ocorrência de ilegalidade em um ou mais atos do procedimento. D. Constatar, para tanto, motivo de interesse público superveniente ao início do procedimento. E E. Verificar o descumprimento das condições do edital pela maioria dos participantes de licitação. Pessoal, olha só, essa questão de licitação, você não mata só com licitação, não. Você tem que ter o conhecimento da súmula 473 do STF, que fala sobre que a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivado de vício de ilegalidade, ou pode revogá-los por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O que é isso? A súmula 473, ela é um princípio constitucional implícito, é o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? Diz que a administração pode revogar os seus próprios atos ou anulá-los. Você tinha que ter domínio disso, senão você não ia acertar a questão. Ou seja, sempre que tiver revogação, obrigatoriamente você revoga ato legal. Sempre que tiver anulação, obrigatoriamente você revoga ato ilegal. Não se anula ato legal, como não se revoga ato ilegal. Revogação para ato legal, anulação para ato ilegal. E não basta simplesmente a administração alegar conveniência e oportunidade de querer revogar, não. Tem que ter interesse público também, tá? No caso da licitação. Então, como a gente matava essa questão? Bem, a questão estava falando quando que a administração revoga. Pô, ficava fácil. A A tinha ilegalidade, corta ela, porque é anulação. A B faltou interesse público, então corta ela. A C, ilegalidade, corta. E a E falou do descumprimento. Na verdade, estava falando de licitação fracassada. Então, ela tem que abrir de novo o procedimento. Ela não pode simplesmente revogar. E o D, por interesse público superveniente. O que acontece? Ela começou a licitação e depois que ela começou por interesse público, aconteceu alguma coisa nova onde a licitação não é mais necessária. Aí ela pode revogar a licitação, tá? Então, a questão era D. Eu quero que vocês gravem o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que existe dois prazos. Existe a licitação e eu tenho, que é a primeira parte, tá? E depois eu venho para a assinatura do contrato. Pessoal, tem um macete bem interessante. A revogação, ela só se dá antes da assinatura do contrato. Se o licitante assinar o contrato, não pode a administração revogar. O que ela pode é anular o ato por ilegalidade. Ela não pode alegar simplesmente interesse público de conveniência e oportunidade de revogar o ato depois da assinatura do contrato, não. Revogação somente antes da assinatura do contrato. Questão muito boa, questão que a gente pode trabalhar em várias sequências aí. Vamos para a próxima questão aí de licitação. São modalidades de licitação. A. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. B. Apenas concorrência, tomada de preço, os demais métodos não são conceitos de licitação. Concorrência nos limites em que é obrigatória. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e outros métodos criados em decreto regulamentar. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e outras modalidades da combinação desses métodos. Meu povo, olha só. Vamos lá para a resolução dessa questão. Modalidades. Quais são as modalidades? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Vamos dar os macetinhos? Concorrência. Concorrência é aquela que vale para os mais altos valores e obrigatoriamente para bens imóveis. Tomada de preço.
o cara tem que estar devidamente cadastrado e pode aceitar o cadastramento dos licitantes até 3 dias antes de ser feita a licitação. Mas obrigatoriamente tem que estar cadastrado e valores intermediários, tá aí o macete. Convite, o cara pode estar cadastrado ou não e tem que ser no mínimo de 3 pessoas convidadas. E o meio utilizado é a carta convite. Concurso é aquele que serve para serviço artístico, para serviço científico e técnico. Tranquilo? Leilão é para venda de bens móveis inservíveis, para bens imóveis que estejam com ônus pela administração. Lembrando que se extrapolar um patamar, se os valores forem muito altos na venda do imóvel, tem que usar a concorrência. Pregão. Pregão é aquele que vale para estar fora da lei de licitação. Até aqui está na 8.666 de 93. Esse aqui está na Lei 10.520 de 2002. E esse aqui está na Lei das Agências Reguladoras, que vale diretamente para as agências reguladoras. Mas ainda assim, mesmo tendo entrado depois, todos eles são considerados o quê? Modalidade de licitação. O que a questão A pediu e estava correta, ela pediu simplesmente as básicas que estão dentro da 8.666. Mas se ela tivesse colocado essas outras duas aqui, estaria certo também. Você quer ver essa questão ficar errada? Se ela colocasse lá exclusivamente. Aí sim ia estar errada a questão, porque ela ia estar desprezando esse. Mas como ela disse que esses aqui ela deu as básicas, estava certo. Por que a B estava errada? Primeiro, meu povo, que caiu a palavra apenas. Apenas, exclusivamente, geralmente está errado. Ela restringiu a concorrência tomada de preço, então estava errado. A C estava errada porque botou só a concorrência. A D estava errada porque essas 7 modalidades de licitação são um rol taxativo de lei, ou seja, a lei que determina, não pode ser criado por decreto. E a E estava errada porque é um rol taxativo de lei também. Não pode ter combinação de modalidades. O que é isso? Você não pode pegar e juntar concorrência tomada de preço para ser feita uma licitação X. Juntar pregão e consulta para ser feita uma licitação Y. Cada uma é determinante para cada uma coisa, não pode juntar. Então a questão certa estava aí, questão muito básica. Era você gravar concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, que está dentro da 8.666, são as formas básicas de licitação. E pregão e consulta, que vierem outras leis, mas por ser uma lei nacional, ela já foi incluída entre as modalidades. Ou seja, hoje nós temos 5 modalidades que são rol taxativos na 8.666 e 2 modalidades fora. Mas ainda assim, essas aqui compõem as 7 modalidades de licitação. Muito boa questão, que estão trabalhando em cima das modalidades. E para te ajudar, eu dei também um esqueminha para você ali do que representa concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Tranquilo, meu povo? Vamos seguir aí. Quanto ao processo administrativo, assinale a opção incorreta. No processo administrativo disciplinar, apresentado o relatório final e conclusivo indicando a demissão do servidor, a autoridade julgadora, quando mencionado o relatório contrariar as provas dos autos, poderá motivadamente agravar a penalidade proposta. Nesse caso, então, não se aplica a teoria da vedação da reformatio impedius. B. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. C. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessados pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. D. É inconstitucional a exigência do depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para administração de recursos administrativos. E. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Pessoal, olha só. A gente começou agora na resolução da 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal. Tranquilo? As bancas como FCC, Fundação Universa, várias bancas no Brasil, inclusive Sesgran Rio, FGV, que elas costumam cobrar A, B, C, D e E. A gente tem um problema sério, que é o que está acontecendo nessa questão. Você não se empolgar na hora da prova e ler o caput, o que ela está pedindo, a cabeça da questão. Nesse caso, ela estava pedindo a questão incorreta. O nome disso é comando de questão, para você não ir na primeira que está certa e marcar no afã de querer acertar. Então a questão está pedindo o quê? A incorreta. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nesse caso aqui da A, pode agravar sim, tá? Por que pode agravar? Fácil.
Passou por um processo administrativo disciplinar, a comissão do processo administrativo disciplinar, que é formada por 3 servidores estáveis e o prazo do processo administrativo é de 60 mais 60 dias, eles soltam um relatório. Na verdade, ele não demite ninguém. Ele solta um relatório orientando sempre o que? Nas provas dos autos. A autoridade julgadora, que é a pessoa que está na lei, que vai demitir você, ela tem que avaliar se ela aceita ou não. Na prática é assim, o A passou por um PAD. Aí a comissão, que é formada por B, C e D, solta um relatório baseado na prova. Todas as provas dizem que o cara tem que ser suspenso. E o relatório sai baseando que ele tem que ser demitido. Ou seja, está ao contrário. A autoridade jogadora pode ir lá e suspender, ou seja, está dando menos do que o negócio. Agora, se for o contrário, que é o caso da questão, soltou o PAD, a comissão solta um relatório, no relatório a prova, toda a prova diz que o cara tem que ser demitido. E a comissão vai lá e orienta pela suspensão. Pô, tá contra as provas nos autos, sem problema. Por exemplo, se você estiver na 8.112,90, estiver no Poder Executivo, é o presidente da República que é competente para demitir você. O presidente vai lá, olha o que a comissão falou, não concorda, olha para as provas, se baseia, vai e demite o cara. Ou seja, ele reforma em prejuízo, sem problema nenhum. Isso pode valer também, tá? Então a questão está certa. A B diz, a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não anula o PAD, ou não é inconstitucional, ou não fere a Constituição. Então, você não precisa de ter advogado no processo administrativo disciplinar. Só que aí é o seguinte, o processo comum, a lei não diz nada. Então, você pode ou não ter advogado. Evandro, ninguém me avisou, eu passei por um processo administrativo e fui demitido, e não tinha advogado. O processo é válido? É. Evandro, no processo administrativo disciplinar que eu estava sofrendo, tinha uma lei específica do meu órgão lá dentro, dizendo que especificamente tinha que ter advogado. Opa, se tem uma lei prevendo, aí tem que ter. Mas isso aqui é exceção da exceção. A regra é, falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar, não prejudica e não anula o PAD, ou não ofende a Constituição. Certa também. A AD estava errado porque está lá no artigo 69A, a prioridade. A prioridade não é para 65 anos ou mais, a prioridade é para 60 anos ou mais, para portador de deficiência física ou mental e para as doenças que estão arroladas no inciso 3 do artigo 69. É só você ir lá e ler a lei. Tranquilo? Então, essa questão que estava errada. Esse aqui é o gabarito, tá, meu povo? Evandro, por que ela é o gabarito? Porque estava pedindo a questão incorreta. Ela estava errada, mas na questão ela é a certa, porque o comando de questão pedia a incorreta. Vamos lá. Essa aqui é básico, pessoal, cai bastante. Não pode pedir depósito prévio para poder aceitar o recurso. Sem problema, certo também. A coqueluche das bancas examinadoras. Está aqui, eu vou colocar o ok do professor, porque o que eu acho que vai cair na prova, que eu acho que sempre vai cair nas provas, é essa aí aqui. O que é? Coisas que não podem ser o quê? Delegadas. Ou seja, aqui é proibição de delegação. Existem 3 coisas. Atos de caráter normativo, que era a questão, não pode ser delegado, certo? Competência de natureza exclusiva e competência para recurso administrativo. Essas 3 não podem ser o quê? Delegadas. Tranquilo? Então o gabarito aí é a questão C. Então tá muito boa a questão, tá? Então vamos aí para a próxima questão da Lei 9.784 de 99. Acompanha comigo aí na tela. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa contraditória, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de 1. Atuação conforme a lei e o direito. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal do agente ou autoridade. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previsto na Constituição. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Pessoal, essa questão aí está bem tranquila, tá? Essa questão aí é o texto de lei do parágrafo 2º. Então é só você pegar lá o artigo 2º da tua lei e dar uma lida naquele rol. Aquilo lá não tem muito o que falar. Essa daí era todos os itens estão corretos. É questão bem básica também. Eu trouxe ela para você para te mostrar como cai e, de qualquer forma, forçar você a ler a lei, né? Porque tem coisas que a gente faz aqui, coisas que só você pode fazer. Entre elas é ler a lei.
Tranquilo? Então essa questão era básica do básico. Todos os itens estão certos. Não despende mais de compreensão ela. Vamos para a próxima questão aí, que é de explicação. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter vistas dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Fazer-se assistir por advogado sempre, uma vez que obrigatória a representação. Formular a alegação e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Olha só, pessoal. Vamos ver por que a questão está errada. Só a 3 está errada, até seu gabarito. Fazer-se assistir por advogado sempre. Pessoal, lá vai um macete. Esse macete é eu que estou te dando. Você acredita se quiser, amigo. Mas eu aconselho você a fazer isso porque eu faço muitas questões de concurso. Aonde vem o sempre, geralmente está errado. Já ouviu falar em chute consciente na prova? O sempre é um chute consciente. Sempre, jamais, nunca. Porque isso aqui dá ideia de absolutismo e você está lidando com o direito. Onde você já viu o direito falar sempre? Por isso que se você está lidando com lei, igual a lei 9.784 de 99, e você sabe que é texto de lei, cai a palavra sempre, você fala que está errado. Por quê? Porque não é sempre, né, pessoal? Sempre é algo absoluto e toda regra tem sua exceção. E lei é regra. E geralmente lei tem exceção em 99% dos casos. Então não é para o advogado sempre, é facultativamente. Tá aí, tá o erro da questão, as outras duas estão certas, tranquilo? Vocês já começaram a ver e já estão captando a ideia que a lei 9.784 de 99 é texto de lei. Então a gente vai trabalhando e te mostrando como é que cai, correto? Vamos para a próxima aí, acompanha comigo aí na tela. Considere a cobrança de despesas processuais, divulgação oficial dos atos administrativos, fazer-se assistir obrigatoriamente por advogado. No processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Lei nº 9.784 de 99 vigora como regra o que consta apenas em... Aí, pessoal, mais um esqueminha do mesmo artigo que eu trouxe para vocês. Olha só, por que não está errado? Porque a regra do processo administrativo é não cobrar custas, enquanto no processo judicial cobra, é o contrário, tá? Processo administrativo não há cobrança de custas. Já no processo judicial, há cobrança de custas. Então, a regra aqui é que seja gratuito. Essa questão não vale, errado. A 2 está corretinha, não precisa falar, é isso aí, é o texto de lei. A 3 está errado. Já é a questão anterior também, tá vendo como é que eles cobram bastante? O advogado não é obrigatório, o advogado é facultativo. Então, pegamos aí como gabarito a letra B. Pessoal, questões da 9.784 de 99, elas na maioria das vezes esmagadora, você vai ver o quê? Texto de lei. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo porque você vê em todo o direito administrativo o processo administrativo federal, porque ele norteia todo o direito administrativo. Na verdade, quando você estuda poderes, princípios, administração pública, principalmente atos administrativos, entre outros tópicos, você está vendo várias vezes o processo administrativo federal. O que a gente trouxe no curso agora foi uma coisa simples, uma fórmula de você se achar na lei. Tranquilo? E é isso que é importante, objetividade. Lembrando, para você não ficar desesperado, que quando cai uma questão de 9.784 de 99, já a licitação você tem que dar mais um pouco de atenção, correto? Fica com Deus, forte abraço e até a próxima videoaula.